Bom dia, pessoal. Bom, quero comentar aqui hoje sobre a vergonhosa visita do nosso presidente Jair Bolsonaro e da sua equipe toda aos Estados Unidos. Eu vou começar lendo aqui uma frase do Paulo Guedes. Olha que interessante. Estamos abertos para negócios. Se vocês forem lá, podem comprar várias coisas, podem comprar imóveis, afirmou Guedes, apontando ainda as oportunidades de concessões no setor público. Nós estamos vendendo. Sexta-feira passada nós vendemos 12 aeroportos. Daqui a 3, 4 meses nós vamos vender petróleo, o pré-sal. Estamos abertos para investimentos privados. E ele apenas não cita um detalhe, né? Que muitas das chamadas privatizações do nosso atual governo, as vendas, né, das estatais, estão acontecendo não para o setor privado, mas para estatais de outros países, como por exemplo a State Grid, que é uma estatal chinesa do governo chinês, que já comprou 23 concessionárias do Brasil de energia elétrica. A energia elétrica brasileira é vendida por uma estatal chinesa em muitas cidades. E elas têm exclusividade, ou seja, tem monopólio, concessão de monopólio por parte do Estado. É só para isso que o Estado, esse Estado mínimo que o Guedes defende, serve, no final das contas, para garantir esses monopólios. A China já investiu mais de 60 bilhões de dólares em estatais brasileiras, na compra de estatais brasileiras. Então, as nossas estatais, ao invés de serem estatais do Brasil, elas não vão ser empresas de mercado, dentro de um mercado aberto de concorrência. Não. A estatal brasileira vai ser substituída, em muitos casos, por uma estatal estrangeira, inclusive chinesa, do Partido Comunista Chinês. E o Paulo Guedes é aí um dos grandes pivôs. Isso vem acontecendo já desde o governo Temer, e na verdade o PT também fazia bastante isso, né? Isso não é um privilégio do governo Bolsonaro, mas para quem se dizia diferente do PT, na verdade eles não apenas estão sendo iguais, como estão acelerando esse processo, e bastante. Outra frase do Guedes aí, antes da gente entrar no Bolsonaro. Merecemos um tratamento diferente daquele que tínhamos antes. O presidente ama a América. Eu amo a América. O presidente ama os americanos. Eu também, claro, estudei aqui, adoro Coca-Cola, a Disneylândia, diz Guedes. Quer dizer, esse é o nível da nossa equipe aí que vai queimar a cara do Brasil lá fora, né? Uma outra coisa que o Guedes comentou nesse discurso foi pedir para que o Brasil tivesse uma importância maior na OTAN. Não me lembro o termo agora, mas que ele ficasse com os países mais fortes ali da OTAN. Ora, para quem não entende o que isso significa basicamente nós queremos andar junto com os globalistas, tá? Porque a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, inclusive se você voltar agora na Primavera Árabe recente, né, quando aconteceu aquelas guerras no Oriente Médio, invasões de países no Oriente Médio, o que inclusive acarretou numa piora do quadro na Síria, né? Então nós temos ali uma situação que provocou a imigração em massa de muçulmanos do Oriente Médio para a Europa. Quem foi bastante ativo nesse processo todo? Foi a OTAN. Então o Brasil, quando pede para ter mais importância na OTAN, ele está dizendo assim, eu quero fazer parte desta agremiação internacional, desta ação globalista no mundo. O Brasil está, portanto, adotando uma política globalista, que o próprio Olavo de Carvalho, do Bolsonaro, né, conselheiro aí da equipe do Bolsonaro, tanto criticou. Tá, e os acordos do Bolsonaro, né? A coisa foi vergonhosa, na verdade foi vergonhosa. Aí o Bolsominion fala assim, é melhor ir para os Estados Unidos do que ir para Cuba ou para Venezuela. Cara, não tem melhor e não tem pior aqui nessa questão, tá? O PT, ele não está mais no poder. Você tem que parar, Bolsominion, ou bolsonarista, de agir como um petista. Você tem que parar de justificar os erros do presidente que você escolheu com base nos erros do governo anterior. Isso tem que acabar. Isso é simplesmente... um erro não justifica o outro, porra. Sabe? Então, vamos lá.
a base de Alcântara, que eu já falei no vídeo passado, né? O nosso programa espacial não existe mais, o programa espacial brasileiro agora é um programa espacial americano em solo brasileiro. Visto, americano não precisa mais de visto para entrar no Brasil. Quer dizer, o brasileiro precisa. Quer dizer, qualquer criminoso que saia da cadeia nos Estados Unidos, inclusive pedófilos, inclusive pessoas com histórico, né, ruim, pode chegar no Brasil, portas abertas. Quer dizer, o mesmo Bolsonaro que defendeu o controle de imigração do Trump, que criticou os brasileiros, né, dizendo que os imigrantes brasileiros que vão lá têm más intenções. Cara, a grande maioria dos brasileiros que vai para os Estados Unidos vai para trabalhar. Isso é lógico, todo mundo sabe. Né? Essa história de que imigrante vai lá para traficar, cara, isso é uma minoria absoluta de pessoas. A grande maioria dos imigrantes vão atrás de oportunidades nos Estados Unidos, isso é lógico, né? Se você não entende isso, pelo amor de Deus, tá sobrando lavagem cerebral, né, dessa turma aí, enfim. Então agora qualquer criminoso americano pode vir para o Brasil sem visto, e nós não podemos ir para lá sem visto. Não, o nosso presidente critica a população, chegou até a se desculpar. Isso que dá um presidente falar tanta besteira, né? Ele fala e depois tem que ficar se desculpando das besteiras que ele falou. Então ele chegou a criticar os brasileiros por irem aos Estados Unidos, apoiou o muro do Trump, mas aqui é porta aberta, né? Para alguns países, principalmente os Estados Unidos. O que é uma piada, porque os Estados Unidos também é um país com muita criminalidade, com muitos problemas, e nós sim temos que ter um controle de imigração, senão, assim, a não ser que a gente tenha uma contrapartida também, né, com esse país. Outra coisa, ele ofereceu ajuda para deportar brasileiros nos Estados Unidos. Quer dizer, ele abre as portas para os Estados Unidos, mas ele oferece ajuda para deportar os brasileiros que estão lá. Você consegue entender? Esse é o nosso presidente, cara. O nosso não, né? O meu não, o seu. Porque assim, no que depender de mim, nós vamos tirar ele. Na base da revolução mesmo. Outra coisa. Visitou a CIA. Bolsonaro visitou a CIA. Se você não entende como é gravíssimo esse problema do Bolsonaro indo visitar a CIA, bom, a CIA é a agência norte-americana encarregada de operações secretas, tá? O Bush pai foi um presidente da CIA. Diversos personagens muito maus, vamos colocar dessa forma, foram atuantes na CIA. A CIA controla o narcotráfico de heroína do Afeganistão, do ópio do Afeganistão para os Estados Unidos. Tá? Isso, não vou me ater muito nisso, mas são muitas operações secretas com interesses escusos que a CIA executa. O correto, se fosse para falar de uma parceria entre as polícias, seria que o Bolsonaro fosse visitar, enfim, o FBI, o FBI, e não a CIA. A CIA financia golpes de Estado, fomenta revoluções em outros países. É a central de inteligência norte-americana. E não apenas isso, estamos falando de um crime de lesa pátria. Segundo a lei de lesa pátria, lei número 7170, artigo 1º, esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão, 1. A integridade territorial e a soberania nacional. Tá? Integridade territorial e soberania nacional. Veja, a visita de Jair Bolsonaro à CIA não foi algo agendado, não estava no protocolo, ou seja, foi algo por fora. Um presidente visitando a maior agência de espionagem do mundo por fora, sem que o Brasil tenha acesso, sem que nem mesmo as Forças Armadas brasileiras tenham acesso ao que ocorreu naquele encontro, configura-se um crime de lesa pátria contra a nação brasileira, perpetrado pelo senhor Jair Bolsonaro. Tá? E são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não elementares do crime. 2. Ter o agente praticado o crime com auxílio de qualquer espécie de governo, organização internacional ou grupos estrangeiros.
Tá? Uma observação aqui do Rafael Queiroz, que vai participar de um hangout com a gente aqui também. Então sim, Bolsonaro fez isso. Né? Mais uma. Tá? E também temos a questão aqui do trigo. Né? O Brasil abre para importação de trigo, zero imposto dos Estados Unidos, 750 mil toneladas. Tá? Isso é muita coisa. Tá? Para você ter uma ideia, o Brasil produz por ano em torno de 3,5 milhões de toneladas de feijão. O Brasil exporta entre 100 e 200 mil toneladas, dependendo se está bom ou ruim, de feijão. Ou seja, o que o Brasil exporta de feijão nós estamos comprando, cara, de 4 a 7 vezes mais em trigo. Só que, tudo bem, é interessante não cobrar impostos para baratear o custo. O problema é o seguinte: primeiro, esse trigo vai entrar para competir com o trigo do produtor brasileiro. Segundo, nós não estamos abrindo a isenção de impostos para o mercado de trigo. Nós estamos abrindo a isenção de impostos para o mercado de trigo norte-americano. Ou seja, apenas os Estados Unidos vão poder competir. Esse é exatamente o mesmo tipo de política que eles já têm com os países da América Central, que, enfim, só os Estados Unidos vendem, porque eles conseguem obrigar esses países a não cobrar impostos de produtos norte-americanos e cobrar impostos do resto do mundo, tornando-os, portanto, clientes reféns do produto americano. E não existe contrapartida. Eles não estão comprando nada a mais do Brasil. Isso também aconteceu com a carne suína. Né? Aí o Guedes falou, não, então vocês vão ter que comprar nossa carne bovina também. Então começa a acontecer uma série de acordos bilaterais que não são acordos de livre mercado. São acordos de interesse apenas entre duas partes, dois países. Não são acordos que realmente colocam ou trazem vantagens para o mercado brasileiro. São interesses políticos, que logicamente são discutidos a sete chaves por meio do lobby dessas grandes indústrias e dos políticos que assinam esses acordos, esses tratados, manipulando assim o mercado. Então não existe contrapartida, os Estados Unidos não deu nada para o Brasil. Tá? E para fechar a conversa aqui, temos também a declaração do Paulo Guedes, né, de que o Brasil continuará, isso saiu na Infomoney, no site Infomoney ontem, continuará recebendo dinheiro da China, né, diz o Paulo Guedes. Guedes disse o seguinte: os chineses querem dançar conosco e querem investir lá. Ele gosta desses termos, né? Vamos dançar, nós estamos pulando agora com a perna direita, então antes nós pulávamos com a perna esquerda, né? Como se o país fosse um saci pererê, né, cara? Então agora o Brasil pula com a perna direita, então os Estados Unidos têm que nos ajudar mais, segundo ele. Mas ele disse aqui que os chineses querem dançar conosco e querem investir no Brasil. Disse ao presidente: amamos os Estados Unidos, mas vamos fazer comércio com quem for mais lucrativo. Então, isso é algo que eu já tinha observado, até o próprio canal Ideias Radicais relativizou muito a questão dos chineses comprando empresas estatais, empresas privadas, fazendas brasileiras, o que é altamente nocivo, pois nós não teremos mais nem mesmo a economia nacional de produção, né? Porque hoje o produtor produz e vende para uma empresa que exporta. Essa empresa pode ser uma empresa brasileira ou pode ser uma multinacional, como o caso da Bunge e da Cargill. Então agora não, agora os caras estão vindo plantar aqui. Tá entendendo? É um passo além na cadeia produtiva. Eles vão na raiz da cadeia produtiva. E aí, meu amigo, já era. Aí você se tornou inquilino no seu próprio país. E como o governo brasileiro é completamente entreguista, né, até mais do que o PT, diga-se de passagem, o PT mandava dinheiro para Cuba, para Venezuela, beleza, mas nunca chegaram, por pior que fosse o governo PT, e era bem ruim, tá, na minha opinião, mas ele nunca chegou a esse cúmulo de entregar completamente, de abrir completamente as pernas para o investimento sino-americano, chinês-americano. E tá muito claro que o Paulo Guedes, sim, é um homem, não apenas dos Estados Unidos, mas principalmente da China. Tá? Eu já mostrei isso, ele já vinha falando isso. A China é o maior investidor e o Paulo Guedes já vinha falando sobre esses investimentos chineses. E eu gostaria de lembrar mais uma vez,
as estatais brasileiras, muitas dessas estatais estão sendo compradas e a concessão, o monopólio, a exclusividade daquele mercado, daquele setor, como a venda de energia elétrica, por exemplo, está sendo vendida para estatais chinesas, que são propriedade do Partido Comunista Chinês. Esse é o governo do Bolsonaro e, infelizmente, os pequenos cérebros dos eleitores do Bolsonaro não conseguem entender isso e nós precisamos começar a gritar sobre isso para acordar as pessoas. Enfim. Mas é isso, pessoal. Agradeço que acompanhou aí. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Que é o link da nossa página no Facebook, Politicamente Zoado. Entrem lá, por favor. Uma página que nós fazemos parte. Curtam a página e ajudem a comentar e a engajar as postagens. E também eu tenho um grupo novo no Telegram, um canal no Telegram, primeiramente. Entrem no canal no Telegram, daí lá no canal eu passo o link do grupo do Telegram também, tá? Então nós temos um segundo canal no Telegram, até para falar de algumas coisas, para não ficar enchendo o canal aqui de vídeo, e também para falar de algumas coisas que o YouTube às vezes censura, né? Então, pra gente pular essa parte. Então basicamente é isso, pessoal, tudo isso que eu falei, o Brasil louquinho para virar globalista, né, cara? Querendo entrar na OTAN, participar aí de guerras que não são nossas, abrindo as pernas para os americanos de tudo que é jeito, e não existe contrapartida. Simplesmente não existe nada em troca. Um bom dia a todos. Se é que dá para chamar de bom dia, né, cara? Vai ser bom dia quando a gente ver esse governo cair, né? Vamos falar a verdade.